Certo, vamos desempacotar isso. Imagina a seguinte cena: um aspirador de pó robô. Desses redondinhos que andam pela casa sozinhos. Isso, tipo esses mesmos. Aí, ele tá lá limpando a sua sala e, de repente, o sistema dele percebe que precisa de uma atualização de software para mapear melhor os móveis. Uhum. Só que, em vez de mandar um alerta para o seu celular pedindo para você colocar o cartão de crédito, o robô simplesmente se conecta à internet, negocia o preço dessa atualização direto com o servidor da fabricante e paga. Sozinho. Em milissegundos. Exatamente, usando o próprio dinheiro digital que ele mesmo administra. Tudo resolvido num piscar de olhos. Nossa, até pouco tempo atrás isso soava como roteiro de filme de ficção científica, né? Totalmente. Mas se a gente olhar para a montanha de relatórios que a gente tem na mesa hoje, isso não só é possível, como já é a nossa realidade agora, em abril de 2026. Pois é. O mercado financeiro passou por uma transição muito brutal. E é exatamente para entender a anatomia dessa transição que a gente vai fazer esse mergulho profundo hoje. Para quem está escutando a gente, a nossa missão aqui é entender como os ativos digitais deixaram de ser aquele cassino especulativo e viraram infraestrutura de verdade. Com certeza. O neon e a gritaria do cassino foram desligados, né? No lugar entraram manuais de conformidade, grandes bancos e robôs pagando contas. É uma loucura. E para embasar essa nossa conversa, a gente reuniu dados pesados. Temos aqui as projeções da MB Research sobre as 6 teses para 2026. Um relatório muito robusto, por sinal. Muito. E também temos análises da Evertec sobre as novas regras do Banco Central do Brasil, além dos dados de mercado fresquinhos do Money Times, da Pemex e notícias da Infomoney. Uma mesa cheia de fato. É, tem bastante coisa. E para começar a dar sentido a isso tudo, a gente precisa falar do elefante na sala. Porque assim, algo que era tratado como uma lei da física nesse mercado, simplesmente quebrou. Você está falando do ciclo de 4 anos do Bitcoin. Exato. O que aconteceu com aquele relógio que parecia perfeito, onde a cada 4 anos a oferta caía pela metade e o preço disparava? A narrativa da escassez morreu. Essa é a grande pergunta que todo mundo tem feito. Historicamente, o mercado tinha uma confiança meio que cega no que a gente chama de halving, né? Que é essa redução programada na emissão de novas moedas. Isso. No código do Bitcoin, a cada 4 anos, a recompensa que os mineradores recebem cai pela metade. E o mercado tratava isso como um relógio suíço inquebrável. Tinha o corte, o pessoal acumulava por um ano e pouco, e vinha a euforia. Só que agora a engrenagem travou, porque os dados que a gente tem do Money Times mostram que o Bitcoin bateu o pico lá em outubro de 2025. Batendo os 126 mil dólares. Sim, 126 mil. Mas agora, em meados de abril de 2026, a gente está vendo uma queda, derreteu uns 42%. Uhum. Ele estacionou formando um fundo, ali na casa dos 74 mil dólares. E aí? A matemática falhou. Então, matemática continua intacta. A questão é que a escala do experimento mudou completamente. Como assim? Pensa bem. O último halving reduziu a recompensa de novos bitcoins para 3,125 moedas por bloco. Só que o mercado cresceu tanto, mas tanto, que essa moedinha a menos sendo gerada não faz mais cócegas. Ah, entendi. A piscina ficou grande demais para uma gota fazer diferença. Perfeito. O fluxo que gera impacto agora não é mais a escassez programada do código. O que dita as regras hoje são os fluxos institucionais. Wall Street entrou no jogo através dos ETFs. Tá, vamos fazer uma pausa rápida, só para deixar claro. Para quem não está habituado, ETFs são fundos negociados na bolsa tradicional, certo? Exato. É o que permite que aquele investidor grandão, tipo um fundo de pensão, consiga comprar Bitcoin sem precisar decorar uma senha de 30 letras e esconder num cofre. Certíssimo. O ETF é uma ponte de asfalto liso para o dinheiro tradicional. E são esses fundos que estão criando esse piso, esse fundo sólido de 74 mil dólares. Tem um dado da Femex aqui que é assustador. Eles mencionam um índice de medo e ganância. Ah, sim. O termômetro de sentimento. Ele ficou abaixo de 20 pontos por quase 60 dias seguidos. Isso quer dizer pânico total, né? O varejo estava desesperado. Desespero absoluto dos pequenos investidores. Mas aí é que está o pulo do gato. Enquanto o varejo vendia chorando, os dados on-chain, as análises da própria rede, mostraram as baleias fazendo a festa. As baleias, sim, dos super ricos e os fundos, né? Eles acumularam 270 mil bitcoins em 30 dias. 30 dias.
É a maior onda de compra institucional dos últimos 13 anos. Caramba! E tem também o caso da empresa do Michael Saylor, a MicroStrategy, né? Isso. Num único dia, eles compraram mais de 2.000 bitcoins. O que dá, peraí, 144 milhões de dólares. Em 24 horas. É um apetite que não acaba mais. E isso secou o mercado. Tanto que as reservas de Bitcoin dentro das corretoras caíram para o menor nível desde dezembro de 2017. Quer dizer, quem comprou tirou da prateleira. Não tá afim de vender tão cedo. Exato. Trancaram a porta do cofre. Parece que o Bitcoin deixou de ser aquele adolescente rebelde imprevisível que andava de skate e finalmente vestiu um terno corporativo, sabe? Virou uma reserva de valor sisuda. Sem dúvida. A tese do ouro digital se consolidou. Tem até um modelo muito interessante da Universidade da Califórnia, lá da UCLA, citado nos relatórios da MB Research. Ah, eu vi essa parte. O que eles projetam? Eles calcularam que o Bitcoin deve abocanhar pelo menos 14% de toda a capitalização de mercado do ouro tradicional. E isso até o final agora de 2026. 14% do ouro do mundo inteiro. É muita coisa. Mas espera aí, agora eu vou precisar ser o advogado do diabo. Manda. Se essa tese de ouro digital e de escassez absoluta é tão certeira assim, por que o Bitcoin não disparou lá no final de 2025? Quando o ouro tradicional subiu. Exato, a gente teve um pico de tensão geopolítica, medo de dívidas públicas globais estourando, o ouro físico bateu recorde porque todo mundo entrou em pânico. Se o Bitcoin é um novo ouro, por que ele não subiu junto naquela mesma semana? É uma ótima provocação. Se conectarmos isso com o quadro geral, a gente percebe como o cérebro do investidor funciona. Em momentos de pânico agudo, de curtíssimo prazo, aquele medo de que o mundo vai acabar amanhã, as pessoas ainda correm por ouro físico. É instintivo. Sério? Milênios de costume batendo a tecnologia? Exato. O reflexo ainda é comprar o metal. O que acontece é que o Bitcoin hoje sofre muita influência da macroeconomia tradicional. Tipo, taxa de juros? Principalmente, taxa de juros americana. Ele atua como um ativo tecnológico de risco, no curto prazo. Então, se o governo americano mexe nos juros, o Bitcoin sente. Ele não é mais só um cofre estático, fora do sistema. Ele está dentro do sistema agora. Faz sentido. Ele veste o terno, mas tem que jogar pelas regras de quem usa o terno. Perfeito. Tá, então o Bitcoin virou esse guardião do patrimônio. A reserva de valor estática. Mas o mercado de tecnologia não vive só de guardar dinheiro, né? O dinheiro inteligente quer construir coisas. Se o Bitcoin já está estabelecido, para onde esse dinheiro vai quando quer buscar inovação na infraestrutura do sistema financeiro? É aí que o capital migra para as redes de contratos inteligentes. O foco agora, segundo a Infomoney e os relatórios da Pemex, está na infraestrutura pura. Ethereum, os ETFs de altcoins e a gigantesca onda da tokenização. A disparidade entre eles ainda é bem forte, não é? Muito. Para a gente ter uma ideia, em abril agora de 26, os ETFs de Bitcoin detêm 128 bilhões de dólares. 128, com uma entrada líquida de 53 bilhões. Enquanto isso, o Ethereum atraiu cerca de 13 bilhões de dólares para os seus ETFs. É um décimo do tamanho. A dominância do Bitcoin no mercado cripto continua ali na casa dos 57%. E o Ethereum patinando nos 10%. Ele até sofreu mais nessa queda recente, caindo 27% no ano, contra 19% do Bitcoin. Mas lendo os dados aqui, o que me surpreende é a velocidade de recuperação do Ethereum, né? Quando saíram aquelas notícias geopolíticas mais calmas em abril, ele subiu 50% em uma única semana. É uma mola comprimida. E o que está segurando essa tensão? O grande catalisador para o Ethereum agora é a atualização que o mercado apelidou de Glamsterdam, marcada para junho. Certo. Esses termos técnicos são sempre um desafio. É PES 7732 e é PES 7928. Pelo amor de Deus, o que isso significa na prática para quem não programa código? A versão resumida é velocidade absurda. Hoje, as blockchains operam como uma fila de banco com um caixa só. Todo mundo espera. Com o Glamstender, o Ethereum passa a ter processamento paralelo. Abrem-se vários caixas ao mesmo tempo. Exato. A rede promete processar 10.000 transações por segundo e reduzir as taxas de uso em até 78%. E isso é necessário porque a concorrência está vindo forte, né? Eu vejo nos relatórios da Evertec que os ETFs de Solana e XRP estão prometendo ultrapassar 10 bilhões em gestão muito rápido. Tem uma guerra de taxa sangrenta rolando em Wall Street por esses novos ETFs.
A Franklin Templeton está cobrando só 0,19% de taxa de administração no ETF de Solana. Nossa, muito baixo. E o Morgan Stanley veio com o ETF deles, o MSBT, cobrando 0,14%. Eles querem atrair o investidor a qualquer custo. Aqui é onde fica realmente interessante, porque eu fico pensando na diferença de risco, sabe? O Bitcoin é como você possuir um terreno no centro de uma cidade. Você não precisa fazer nada, só ter o terreno e esperar valorizar. Uhum. A escassez trabalha por você. Isso, mas o Ethereum, a Solana, eles são como empresas de software globais. Eles precisam entregar essas atualizações hipercomplexas, tipo esse Glamstem, sem que o sistema inteiro trave e caia. Tem que trocar o pneu com o carro andando a 300 por hora. Exatamente. É o que o mercado chama de risco de execução técnica. E a pressão para não errar é colossal, porque em cima do Ethereum e da Solana tem um mercado multibilionário rodando, que é a tokenização de ativos reais, os famosos RWA. Os RWA, traduzindo Real World Assets, ativos do mundo real. Isso. Títulos públicos, crédito corporativo, recebíveis, isso tudo está sendo transformado em tokens nessas redes. O mercado global disso saltou de 6 bilhões para 18,1 bilhões de dólares num piscar de olhos. E a previsão para 2026 é ultrapassar 54 bilhões de dólares, crescer 200%. É a ponte definitiva. Eles estão usando redes como Chainlink ou Avalanche para liquidar títulos financeiros de Wall Street na blockchain. Tá, maravilha. Já falamos dos grandes fundos de Wall Street, do ouro digital, de infraestrutura tecnológica complexa. Mas vamos trazer isso para o chão de fábrica. Como tudo isso impacta o dia a dia das pessoas? A movimentação de dinheiro de quem acorda cedo para trabalhar? A resposta para isso, no dia a dia, tem nome. Stablecoins. As moedas pareadas no dólar. Exato. A expectativa é que esse mercado de stablecoins chegue a $500 bilhão muito em breve. Meio trilhão. É muito dinheiro rodando. E o motor disso não é um engravatado em Nova York postando em gráfico. É gente na América Latina, na África, na Ásia, buscando proteção contra a inflação. É o dólar digital. Isso é muito forte, especialmente quando a gente olha para a regulação. E aqui temos um dos pontos mais importantes do relatório da Evertec, o Banco Central do Brasil. Um marco regulatório gigante. Gigante! As resoluções 519, 520 e 521 estão valendo desde o dia 2 de fevereiro desse ano, 2026. Eles mudaram as regras do jogo, né? Completamente. O Banco Central basicamente disse: acabou a brincadeira sem regras. Quer usar stablecoin para mandar dinheiro para o exterior? Beleza, mas perante a lei, isso agora é tratado como uma operação de câmbio formal. Tem até limite de valor agora, certo? Sim, o limite é de $100 mil, se a entidade lá fora não for uma instituição autorizada. E as corretoras de cripto aqui no Brasil, que antes operavam num limbo, agora viraram VASPs, provedores de serviços de ativos virtuais. Com regras pesadíssimas de segregação patrimonial. Que é aquilo de separar o dinheiro da empresa do dinheiro do cliente. Se a corretora quebrar, ela não leva o seu Bitcoin junto. Exatamente. A mesma proteção que você tem numa corretora de ações tradicional. E a partir do dia 4 de maio agora, de 26, o monitoramento on-chain, o rastreio integral das transações, passa a ser obrigatório. O BCB apertou o cerco a favor do consumidor. O Brasil virou referência nisso. Mas, mudando um pouco a lente para outro caso de uso que explodiu, os mercados preditivos. Os relatórios falam num crescimento rumo aos 20 bilhões de dólares. É o setor que mais cresceu e está validado, viu? A Kalshi, que é regulada lá nos Estados Unidos, está com um valuation de 11 bilhões de dólares. A Polymarket fechou parceria com a Bolsa de Nova York, a ICE, e está avaliada em 8 bilhões. O crescimento foi empurrado pela Copa do Mundo de 2026 e também pelo ciclo eleitoral americano. Isso. A quantidade de dinheiro apostado nesses eventos é astronômica. Tá, mas aqui eu preciso levantar um ponto crítico. Eu entendo o valor social de usar uma stablecoin para uma família escapar da inflação da moeda local. Eu entendo o Banco Central regulando. Mas apostar em eleição, ou em quem vai ganhar a Copa ou o Oscar. Parece cassino, né? Pelo amor de Deus, isso não é apenas uma versão com maquiagem tecnológica das antigas casas de apostas ou daquelas bets esportivas. Qual é a inovação real nisso? Olha, é muito fácil confundir as duas coisas, porque por fora parece igual,
mas estruturalmente é o oposto. Numa bet tradicional, você joga contra a casa. E a casa sempre ajusta as odds, as cotações, de um jeito que ela ganha a longo prazo. Ela te explora. É um modelo extrativista. Exatamente. Nos mercados preditivos, on-chain, numa polymarket da vida, é um modelo peer-to-peer, ponto a ponto. Não tem a casa tirando o lucro escondido. O preço que você paga num contrato é o reflexo coletivo genuíno do que a sociedade acha que vai acontecer. Tá, eu aposto a favor e do outro lado do mundo alguém aposta contra, pelo mesmo sistema. Exato. E o pagamento é liquidado automaticamente por contratos inteligentes. Isso gera dados tão precisos sobre probabilidades futuras que até modelos de inteligência artificial já estão usando esses mercados como fonte de pesquisa limpa. O que nos leva perfeitamente para a tese mais assustadora e mais fascinante de todos esses relatórios da MB Research. A gente falou de Wall Street, de Banco Central, de eleitores apostando. Mas o próximo grande usuário ativo de toda essa infraestrutura financeira nem é um humano. São os agentes de inteligência artificial. E aqui a gente entra num território revolucionário. Totalmente revolucionário. Agente de IA, para quem está acompanhando a gente, não é mais só aquele chatbot que escreve redação ou resume texto. Não. São softwares autônomos. Eles tomam decisões sozinhos, eles contratam serviços na nuvem sozinhos e, mais importante, movimentam dinheiro. O problema é que um robô, um pedaço de código, não tem CPF para ir na agência bancária abrir conta. E os bancos não funcionam 24 horas por dia no mundo inteiro sem burocracia. Por isso, a IA precisa do dinheiro on-chain. Os padrões estão sendo criados agora. Temos o RC804. Que funciona como uma identidade digital para a máquina. Isso. E temos protocolos como o X402 para pagamentos, que foi liderado pela Coinbase lá na rede Solana e está simplesmente explodindo. Os relatórios apontam que a expectativa é que o volume de transações feitas apenas por IAs quadruplique, ainda em 26, passando de $1 milhão por dia. Diariamente. É assustador. Para a gente tentar visualizar o que tudo isso significa no dia a dia, voltando à analogia do começo, é como se eu desse um cartão de crédito corporativo para aquele meu aspirador de pó robô e ele, por conta própria, porque o sistema identificou, decidisse pagar a conta de luz. Ou comprasse um software de mapeamento melhor de um outro robô do outro lado do mundo. Exato, pagando, sei lá, 3 centavos de dólar por segundo de uso em tempo real, pela Solana. E tudo isso fica registrado de forma pública. O que é fascinante aqui é que, durante anos, todo mundo falava: a blockchain é uma solução maravilhosa em busca de um problema. Ninguém achava a utilidade perfeita. E ela acabou de encontrar. Encontrou. Os sistemas financeiros tradicionais são analógicos demais, caros demais e lentos demais para dar conta de bilhões de micropagamentos feitos por máquinas. A rede cripto é o trilho natural da economia da inteligência artificial. Uau! Olha, para a gente amarrar tudo de forma prática, o que quem está escutando a gente leva dessa montanha de dados hoje? O mercado cripto largou a promessa de ficar rico rápido e virou a verdadeira infraestrutura tecnológica financeira desta próxima década. Fato. Sem volta. Envolve os maiores bancos do planeta emitindo ETFs que são super baratos. Envolve o nosso Banco Central do Brasil ditando regras super claras para proteger quem investe. E no fim das contas, a infraestrutura pesada está sendo preparada para uma economia onde máquinas negociam financeiramente com máquinas. É o futuro operando no presente, sem exagero. E para encerrar, eu queria deixar uma provocação em que deriva muito desses relatórios e que a gente não entrou a fundo hoje, mas que é inevitável pensar. Vai lá, qual é a pulga atrás da orelha? Se até o final de 2026 a gente já está vendo regulação tratando essas moedas como câmbio e robôs de IA ganhando identidade financeira para operar na rede, como vai ser o mercado de trabalho amanhã? Imagina as corporações do futuro. Elas nem vão precisar de contas bancárias em bancos de varejo, porque os melhores funcionários delas, os agentes de IA, já vão ter as próprias carteiras digitais e vão se autorremunerar e pagar fornecedores em tempo real on-chain. Qual é o papel humano nessa estrutura corporativa? Nossa, é de explodir a cabeça pensar nisso. É uma mudança de paradigma completa. Bom, a gente agradece muito o tempo e a atenção de quem escutou essa análise profunda. A gente encoraja que vocês busquem as fontes, leiam os relatórios, continuem questionando as narrativas para entender para onde o mundo está indo. Exatamente. Acompanhar os dados é a melhor ferramenta. É isso. Até a próxima conversa.